Boa tarde, amigos da TV Mundo Maior. Mais um programa novamente. E lembrando que o nosso programa tem como proposta falar dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. E gosto de lembrar, como eu lembro também no programa da rádio, que eu chamo de aviso aos navegantes, né? Que a nossa proposta não é ficar usando a doutrina espírita e nenhum outro tipo de conhecimento científico ou espiritual para ficar explicando e muito menos justificando aqueles nossos sentimentos, aqueles nossos pensamentos e palavras e ações insanos, né, que no decorrer de um certo tempo vai colecionando energias e acaba causando algum transtorno físico e ou mental, já que não tem nenhuma parte do nosso corpo que não esteja em contato com o nosso cérebro e não tem nenhuma parte da nossa alma que não esteja ligada ao nosso corpo. Desta maneira, a nossa proposta hoje, aqui no programa, novamente na TV, é para a gente poder falar sobre como promover a saúde mental e, portanto, a saúde física e emocional. E como que nós podemos fazer isso? Usando uma espécie de manual da vida. Eu chamo de mal da vida e do viver. Essa ideia de ter uma maneira de você poder checar se a tua vida está de acordo com as leis do amor. Ou seja, se você não está de alguma maneira se afastando de certos conceitos e de certas maneiras de viver que podem aos poucos se transformar em comportamentos insanos e esses, sendo colecionados através do tempo, vão lhe causar algum distúrbio. Lembrando que mesmo o distúrbio, o transtorno ou a doença é uma maneira também de a gente poder estar nos reconduzindo ao caminho do bem, do belo e do verdadeiro. Não necessariamente que nós tenhamos que ir reprimir as nossas tendências, nós temos que sim estudá-las, né? Não, a gente diz que não é nem recusando a vida e nem abusando da vida, e sim usando. Portanto, o manual do usuário da vida eu chamei que é o Evangelho, que é a boa nova, boa notícia que Jesus nos trouxe naquela época em que ele esteve aqui e que na realidade ele não escreveu, simplesmente vivenciou conosco uma nova maneira de se relacionar com as coisas, com as pessoas e lugar, que é através da lei do amor e não a lei do olho por olho, de dente por dente. A nossa proposta é pegar os capítulos do Evangelho e a cada capítulo perceber qual foi o instrumento, qual foi a instrução, qual foi o instrutor que Jesus nos deixou através do seu exemplo, para que nós possamos aplicar no dia a dia de nossas vidas. Há alguns programas atrás, há 3 programas atrás, nós falamos sobre o capítulo 1 do Evangelho e pegamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e não o Evangelho teologicamente disseminado, porque a maneira pela qual os Espíritos solicitaram para que Jesus escrevesse o Evangelho não fosse respeitando regras da teologia, que determina que se você vai escrever sobre a vida de Jesus, você tem que escrever de acordo com a cronologia dos fatos que ocorreram na vida dele. Isso é uma regra chamada hermenêutica. Os Espíritos pediram para Kardec escrever o Evangelho segundo o Espiritismo de acordo com a pedagogia pestalozziana, ou seja, do simples para o complexo, do concreto para o abstrato, do fácil para o mais difícil, permitindo assim a compreensão das leis de amor através das parábolas e das passagens da vida de Jesus e não simplesmente uma visão religiosa ou uma visão repetitiva, sem reflexão sobre o que está se vendo. Então, no primeiro capítulo do Evangelho fala assim, eu não vim destruir a lei. Estou fazendo um resuminho, isso é uma técnica de ensino, você fazer um resumo do que as pessoas já viram para fixar e também não perder a noção da sequência ou de que as coisas vão se completando. Então, no primeiro capítulo, a gente viu o tema, qual era? Eu não vim destruir a lei. Aí você vai ler o capítulo e fala sobre uma série de coisas, sobre que a primeira das 3 revelações, a revelação de Moisés, a revelação de Jesus e que o Espiritismo, então, seria a terceira grande revelação. Revelando o quê? Revelando a mesma coisa com profundidades e amplitudes diferentes. Ou seja, na lei de Moisés havia então muito mais um Deus temor, na qual se eu não fizesse as coisas certas eu ia para o inferno ou ia ser de uma maneira
como chama, corrigido. Jesus já trouxe uma outra noção, que é o Deus conselheiro, né? Não é um Deus mandão, não faça isso, não faça aquilo. Né? Os 10 mandamentos eram, não faz isso, não faz aquilo. Jesus já trouxe um Deus conselheiro, do tipo assim, olha, convém, né, que você perdoe, convém que você releve as coisas, convém que você tenha compaixão. E o Espiritismo veio, então, desacortinar totalmente o mistério entre a vida e a morte, dizendo o seguinte, a vida continua, tudo que você sente, pensa e faz e fala aqui, continua sentindo, pensando e fazendo no mundo espiritual, de maneira que cabe a cada dia a sua melhora, lembrando que o melhor roteiro para você fazer isso é a lei de amor. Então, quando ele diz, eu não vim destruir a lei, não é a lei de Moisés, não é as leis de Jesus, não é isso. Eu não vim destruir essa lei, a lei de amor. E por que o Espiritismo não veio destruir a lei do amor? Porque é simples, ela é indestrutível. No capítulo 2, ele já comentou em que ele diz, meu reino não é deste mundo. Então, o que ele quis dizer com isso? Então, a gente vai começar pelos capítulos, pelos textos que se fala, a conclusão é a seguinte. Bom, não é neste mundo, no planeta Terra, que nasce a lei do amor. Não. Mas a lei de amor que nasce lá, na sua origem, que nós poderíamos chamar de Deus, se manifesta aqui também na maneira em que é possível. Então, meu reino não é deste mundo significa o reino de amor não é aqui, mas ele também acontece aqui, porque esse amor emana para todos os pontos do universo e também chega aqui, só que ele chega aqui na maneira que é possível ele se manifestar. Então, Jesus era rei, sim, rei deste reinado, que é o reinado do amor, porém, é como se ele estivesse em algum tipo de colônia, né, do seu grande reino, onde lá as pessoas mal sabem ainda o que significa ou o que tem de bom nesse reinado, né? Só conhece a periferia do reino do amor, né? Por isso que meu reino é deste mundo. E hoje, finalmente, nós vamos no capítulo 3, em que ele diz, do verbo haver, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. E aí não fica difícil a gente entender o que significa isso. Se o meu reino não é deste mundo e a lei do amor se estabelece em todo o universo, então é claro que essa lei do amor se manifesta de acordo com o mundo onde ela atinge. Então tem as figuras em que a gente olha para o céu e vê que lá não é só nuvens, sol e lua e estrelas. A gente sabe que é apenas um pedacinho visível ao olho nu do ser humano do universo, onde tem vários outros planetas, que aqui na figura está representado os planetas do nosso sistema solar. Mas existem diferentes categorias de mundos habitados, como também existem diferentes estados da alma na matéria, ou no mundo, ou no universo. O que significa isso? O que significa que, a princípios, como nós somos criados espíritos simples e ignorantes, ou seja, na parte mais simplória da sua complexidade, que é eterna, e também com bem pouco conhecimento. E mesmo assim já existe a lei do amor ali. Portanto, em cada momento que você está da sua evolução, você capta este amor da maneira como é possível. Não existe a maneira certa ou a maneira errada de captar este amor. Existe o que é possível. Por isso que há muitas moradas na casa do Pai. Tanto do ponto de vista de sistemas solares e de planetas, como também como capacidade de cada espírito captar este amor. Então existe a morada externa, onde a gente pisa e vive, e a morada interna. Essas são muitas das moradas, de maneira que todo mundo recebe e reflete a lei do amor, do seu jeito, como for possível. Por isso, se você vai ver no próximo diapositivo, a gente já começa as perguntas, já vem assim, então tá bom, então quer dizer que o planeta Terra é mais um lugarzinho para o mundo se manifestar, para a lei de amor se manifestar. Ok, daí pergunta assim, então qual é a destinação do planeta Terra? As causas das misérias humanas, né? Você vê as figurinhas que eu peguei aí, né? Então parece que existe uma iniquidade de organização dessa lei do amor entre os homens, não é? Parece que aqui a lei do amor não passa por aqui, não é? Porque só tem miséria. Não é bem assim.
A lei do amor existe aqui, mas é assim que é possível ela se manifestar. Como que ela se manifesta? Aqui no planeta Terra, que é considerado um mundo de expiação e provas. O amor chega aqui, né, e não encontra um reflexo adequado. Porém, o mundo material reflete isso. E os mundos primitivos são muito próximos do mundo material, são muito materializados, muito densos, de maneira que a lei do amor é usada para manter este mundo agregado. Então eu costumo dizer que a lei do amor está em tudo, inclusive nos objetos. Até esse cenário aqui, que com carinho alguém fez para a gente poder estar vendo o programa hoje, está aí porque alguém pôs amor nele. A parede que está segurando aqui o estúdio também tem amor aqui. Então, o que a gente fala, como é que o amor se manifesta nos mundos materiais? Porque a impressão que a gente tem é que o amor só é possível no mundo piegamente evoluído, né? As pessoas ficam lá, os anjinhos amando. Não é isso. Em tudo tem a manifestação do amor. Pegamos aqui o mundo material, né? O mundo material é feito de átomos, não é assim? De subpartículas. Mas pegamos só o átomo, né? Vamos pegar só o átomo. Ele se junta com outro átomo através do amor, formando uma molécula. E como que ele consegue fazer isso? Fazendo exatamente uma doação, né? Que aí vem o grande exemplo de Jesus quando ele fala da caridade, que é o exercício dessa lei do amor num espírito já um pouco mais consciente na esfera humana do que na esfera animal. Quando um átomo que tem mais elétrons se encontra com um átomo que tem menos elétrons, ele doa um elétron, os dois se unem, formando uma molécula. Eis a lei do amor no mundo material. E isso se repete quando você coloca cimento entre dois tijolos ou quando você coloca um abraço entre duas pessoas, né? Vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre essas muitas moradas da casa do Pai. Até já!